Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Universo Creative Tech. E como prometido, eu falei e vou continuar trazendo, mais conteúdos como eu prometi, nesse formato de conteúdo, similar a canais de Bostil, porque eu tô copiando na cara dura mesmo e é isso. Só que em vez de eu pegar a notícia lá, e falar sobre, eu pego a notícia, só que pelo chat GPT, que é um jeito, acho eu, bem melhor, bem mais prático, bem mais tudo, na verdade. Apesar de às vezes ele dar umas alucinadas maluca, Enfim. E geralmente eu sempre vou tentar pegar temas que eu já tenho algum nível de conhecimento, que eu já escutei algo sobre, para mim falar algo além do que o próprio chat está dizendo, dar a minha opinião e ver se a gente chega numa conclusão, numa concordância, sei lá. E apesar dos meus vídeos não estarem sendo divulgados, se alguém estiver vendo isso aí, na data de postagem ou no futuro, se meu canal tiver bombado de alguma forma, bom, o que eu te peço é assista o conteúdo. Se você gostar do vídeo, deixa um like. Se você achar que outra pessoa vai gostar também, compartilhe. Mas primeiro assista o conteúdo porque eu garanto para você que hoje o assunto é aqueles assuntos polêmicos, né? Vou começar a trazer temas assim, assuntos polêmicos. E um outro aviso, se vocês verem os prompts que eu mandei para o chat GPT, basicamente eu mandei pela digitação por voz, então não reparem caso tenha algo escrito estranho, sei lá, coisas escritas de forma estranha, bizarra, sem sentido, enfim, não sei. Mas o que a gente vai falar hoje é da treta da Meta e do STF brasileiro. Eu vou colocar o chat GPT para ir falando aqui um pouco, mas eu não vou deixar muito, porque vocês podem ir lendo, né? E eu vou esclarecer boa parte ao longo do vídeo. A recente controvérsia entre a Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, e o Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil, centra-se na interpretação e aplicação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Este artigo estabelece que as plataformas digitais só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros após descumprirem uma ordem judicial de remoção. Aprovado em 2014, o objetivo dessa regra é proteger a liberdade de expressão, evitando que as empresas removam conteúdos de forma. Eita, pega, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Aí, eu ia falar que, lembrando que eu não vou deixar ele, ele ler tudo que ninguém merece também, o cara ficar falando sem parar. Só vou deixar ele chegar numa conclusão aqui. Preventiva por receio de processos judiciais. Em dezembro de 2024, durante o julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19, ministros do STF, como Dias Toffoli e Luiz Fux, manifestaram-se a favor de declarar o artigo inconstitucional. Eles argumentaram que o atual modelo incentiva a inércia das plataformas no combate a conteúdos nocivos e que seria necessário um regime de responsabilidade mais rigoroso. O ministro Alexandre de Moraes também criticou a autorregulação das redes sociais, especialmente após os ataques de 8 de janeiro de 2023, quando Eita, manifestantes peraí, invadiram as sedes dos peraí. três. Enfim, aí ele vai começar a falar do 8 de janeiro, o que você já conhece muito bem, eu não vou opinar sobre nesse vídeo. Mas dando um contexto, a Meta fez cagada, não bem uma cagada, uma política deles, que eu vou explicar aqui, né? E só deixa eu ver qual texto é esse aqui, peraí. Porque, como eu já falei em outros vídeos, para quem não sabe, eu tenho deficiência visual, então para mim me guiar, ele tem que ler para mim. A Meta, empresa controladora do Facebook e Instagram, anunciou recentemente mudanças significativas em sua política de moderação de conteúdo nos Estados Unidos. A empresa encerrou o programa de checagem de fatos realizados. Aí vem o problema, eles vão começar uma política de conteúdo que aparentemente, alguns ministros do Supremo não foram de acordo, por causa que pode ter questão de ataque de ódio, tal,
não sei o que, o resto eu vou todo passando aqui, tá? De forma rápida, só aviso que uma hora ele começou a falar do Twitter, que eu perguntei as regras para ele, do que é necessário para se cadastrar nesse programa de dar notas da comunidade. Eu falei, faz isso de novo. Faz isso de novo, não. Eu falei, tá, fala quais são os requisitos. Aí ele começou a falar do Twitter, eu pensei que ele não fosse falar da meta, e depois ele fala, ou seja, com um troço bem repetitivo. Mas, o que que acontece? A meta, ela quer instaurar um programa de notas da comunidade semelhantes ao do Twitter X, né? Antigo Twitter. E basicamente assim, você vai lá, vai subir uma nota. Para você subir uma nota e alguma notícia, tal, para classificar ela como verdadeira ou falsa, você precisa cumprir algumas regras, como não ter violado regras da plataforma, é, algumas coisas aí que é fácil de cumprir. Só que aí chega o problema. Para a pessoa subir uma coisa para ser verídica ou não, ela precisa comprovar. Para comprovar, ela tem que colocar dados ou fontes de mídias especializadas ou outra mídia que ela considera especializada. E basicamente, o pessoal daqui do Brasil não gostou porque falaram que isso aumenta a quantidade de ataque de ódio. Inclusive a própria Globo mencionou que teria que pagar para poder, né, fazer isso daí. Inclusive o próprio chat falou disso, que o plano no Twitter tem sim alguns benefícios, talvez em relação a isso, mas pelo menos foi o que eu entendi, mas posso ter entendido super errado. Isso aí foi nos textos que eu fui passando aqui rapidamente. Mas assim, gente, é uma situação bem complicada, porque a mídia tá falando, olha, se vocês implementarem isso, vai ter um montão de gente sendo destruída, cancelada. Só que no final das contas não é sobre isso. Exatamente, é sobre a questão da verificação de notícias. Só que a gente também viu alguns problemas com isso, com o Twitter. Depois que o Elon Musk baniu o povo todo quando ele comprou lá o Twitter, que agora é o X, ele tirou as equipes de checagem e aconteceu alguns probleminhas, né, acho que eu posso chamar assim, que tinha anúncio de, eu não sei se eu posso falar esse nome aqui no YouTube, NAS, pessoas que trabalham na NASA, vai, é, da Alemanha, né? Da Segunda Guerra Mundial. Quem entendeu, entendeu. Tinha anúncio desse tipo de coisa aparecendo do lado de propaganda, aparentemente. Porque não tinha checagem, porque não tinha moderação, né? Só que, por um lado, com a mídia que a gente tem, de novo, eu não ligo se você é de esquerda ou se você é de direita. Eu ligo assim, você sempre depender de uma mídia especializada hoje não faz muito sentido, porque muitas mídias, elas são pagas pelo governo, e óbvio que se elas são pagas, elas vão ter que falar bem do governo. Não é uma questão de teoria da conspiração ou qualquer outra coisa, sei lá, uma união secreta para deixar todo mundo burro, não. É mais uma coisa simples. Poxa, o cara tá bancando você, você vai falar mal do cara? Não. E esse cara é o governo. E quem está sendo bancado é basicamente as empresas de mídia, assim, a Globo, o Record. Então, o máximo que eles puderem ser menos violentos com relação a políticas que eles não gostem, eles não vão ser. Eles vão evitar desacordo, vão evitar treta. Por isso que a distância de mídia, de televisão, assim como no geral é conhecido, né? TV aberta, TV a cabo. Essa distância, pelo menos para mim, na minha opinião, é boa. Se você discordar de mim, eu até digo, discorda de mim, tá? Se você discordar, deixa nos comentários aí. Claro, com respeito, mas eu vou ler tudo. Mas assim.
É uma coisa muito, muito complicada, mas dando minha opinião, eu acho que deveria ser implementado, porque a própria Globo deu a entender que as pessoas que vão fazer isso aí são pagantes, ou seja, é uma elite. Só que isso é mentira, isso não vai acontecer. Pelo menos até onde a gente sabe, não vai, né? Então, eu acho uma discrepância, eu acho uma hipocrisia muito grande. Acho que a hipocrisia nem é a palavra certa, eu acho só um medo irracional da pessoa ter medo, porque é claro que a Globo vai ter medo. Você tem uma plataforma que permite que os usuários verifiquem o que é verdade e o que é mentira, ou seja, o monopólio da verdade acabou. E muita gente ali corre risco de, não vou dizer de perder emprego, mas a própria questão de levar a sério, porque mídia especializada só faz sentido quando é levada a sério. Eu não levo a Globo a sério, tá? Eu não levo ninguém a sério, na verdade, nem a Globo, nem a Record. Parei de levar a sério aí já faz um tempo. Mas a questão é que se você tem isso, óbvio que a pessoa vai ficar com medo, porque é perca de ouvir. É perca, meu Deus. Minha dicção foi pro lixo agora. Foi pra vala. É perda de ouvintes, sabe? Você tá tendo audiência a menos, você vai ganhar menos dinheiro, você vai ganhar menos público, menos impacto, menos influência para poder propagar o que você quer. E no geral é isso, uma verdade é uma verdade, mas cada um vai dizer ela de uma forma diferente. Se eu ver um carro batendo na rua, no caso vamos dizer que tá lá eu e meus amigos. Acontece de um carro bater. Eu vou falar, não vi o carro bater, que eu tenho deficiência visual, mas eu consigo ver essas coisas. Mas o amigo meu vai falar, eu vi o carro se chocar com a parede. Outro amigo meu vai falar, eu vi um carro colidindo contra um muro. Não, não é a mesma coisa? Tecnicamente sim, mas ao mesmo tempo não é. Porque o sentido de cada palavra é diferente. Se eu falar parede, um carro colidiu com a parede, um carro colidiu com um muro, o que você vai pensar? Você vai imaginar cada situação de jeito diferente, ainda que seja extremamente parecido, sabe? Então, existem essas mini diferenças, e quando você joga isso para a mão de uma mídia especializada que precisa obrigatoriamente falar bem ou mal de alguma coisa para continuar tendo influência, mesmo que essa coisa seja verdade ou não, o que acontece é que você tem disparidade de informação muito grande. Então, sim, tem risco de desinformação, tá? Isso é um fato, mas eu acho, na minha visão, que simplesmente é uma coisa que é necessário acontecer, porque o brasileiro hoje, ele não é um ser mais inteligente do mundo. O QI médio é de 83. Então a gente precisa de mais forma de ter mais conteúdo do que o que as mídias tradicionais nos fornecem. Só que por outro lado, a internet também emburrece pra caramba. A internet emburrece demais. Vai ver casos de pessoas que ficam o dia todo rolando TikTok, rolando, sei lá, Reels no Instagram. O YouTube pelo menos ainda é mais seguro que isso, né? Pelo menos para quem sabe usar. Mas o que eu digo para vocês, tomem cuidado com a questão de, meu Deus, pânico total, desinformação, e vem um ministro e fala, com todo respeito, né? Vem um ministro Alexandre de Moraes e fala, ah, não, nós não queremos isso aqui no Brasil. Não interpretem nada do que todo mundo fala como absoluta verdade, porque a verdade é que é difícil a gente medir o que tal coisa vai fazer, onde tal coisa vai levar. É difícil. Se eu jogar uma bola, lá ele, se eu jogar uma bola num copo e o copo cair, esse copo vai quebrar, é certeza. Mas se eu jogar a bola num copo, o copo cai, aí na hora passa um vento repentino, e ele quebra, em vez de cair no chão, o vento é tão forte que faz ele se quebrar na parede. Sim, não faz sentido. Mas o pior é que talvez aconteça, ainda que a chance seja, sei lá, quase impossível. Então, a verdade, gente, é que é um bagulho muito complicado. Eu falei que eu ia tentar dar uma solução, mas essa é a minha opinião. Então, para quem vê esse vídeo no futuro,
Dá a sua opinião nos comentários aí, fala o que tu acha, claro, né, com respeito, tanto aos meus argumentos quanto aos demais pessoas, né, para não virar a casa da mãe Joana. Mas eu acho que é uma situação que não deve ser puxada pro lado da Globo demais, porque senão vai chegar naquele ponto, vai ser muito preconceito, vai ser o fim do mundo, racismo, não sei o quê. Mas se puxar muito pro lado do liberal, e olha que eu sou liberal, tá? Se puxar muito para esse lado também, a gente vai achar que o mundo é sei lá, o mundo é mil maravilhas, é um campo de flores maravilhoso que nada dá errado e é só liberar tudo. Sim, simplesmente só isso. Não. Não adianta só liberar tudo quando a população não tem educação. Esse é meu outro medo. O brasileiro vai comprovar as coisas como? Ele vai comprovar o quê? Com dado de IA. Talvez. E isso eu não duvido. Porque o brasileiro realmente, ele é bom em dar o jeitinho brasileiro. E esse é outro vídeo que eu quero fazer, a cultura do jeitinho brasileiro, que é uma cultura que eu não gosto, tá? Que eu mesmo faço parte dela em algumas coisas, mas, assim, são coisas, não vou dizer mínimas também, que eu não sou um santo, mas eu vou dizer que tem pessoas que abusam da cultura do jeitinho brasileiro. E aí vão dar jeitinho brasileiro para quê? Justificar fake news, utilizando o chat GPT ou IAs piores feitas para isso, se é que hoje já tem em alguns aplicativos aí feitos para falar com personagem de IA. Isso acontece. Enfim, mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Esses vídeos é para ser mais mesmo uma conversa para você assistir comendo, é, sei lá, almoçando, tomando um café. Eu só quis falar disso aqui mais para dar uma inserida no tema. Claro que esse tema, essa discussão não deve acabar aqui. Você que está vendo, vai pesquisar isso em outros canais, começa a se aprofundar nisso, porque o Brasil está mudando. E o Brasil está mudando toda hora. E se você não souber das coisas, você vai ficar para trás. Não é que você também tem que ficar o dia todo pesquisando, mas olha, eu acho que já está mais do que na hora de começar a pesquisar mesmo para poder entender. E acredite em mim, se tu pesquisar e ter conhecimento pelo menos de uma área que tu saiba falar o que tu pensa, não só o que tu pensa, saiba concordar que você pode estar errado nas suas conclusões e que você está disposto a aprender algo novo sempre. Se você tem só isso, você não vai precisar ser um viciado em pesquisar toda hora, não. Você já vai estar na frente de todo mundo, não porque você está fixado num lado, mas porque você tem conhecimento dos dois lados e sabe que os dois lados às vezes têm problemas. Mas enfim, é isso, tá bom? Obrigado aí por todo mundo que me acompanhou. Se alguém me acompanhou, se uma pessoa só viu esse vídeo, eu já agradeço. Então, obrigado. E um ótimo dia. Se gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal para mais vídeos. E é isso. Um abraço. Tchau. Falou!